Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. No programa de hoje, vamos falar sobre os limites e as possibilidades da hermenêutica jurídica, que nada mais é do que a forma como o juiz interpreta e aplica o direito no caso concreto. E para entender melhor esse assunto, que ganhou destaque na Justiça do Trabalho por conta da reforma trabalhista, eu converso com o juiz Fábio Gomes, do TRT Carioca. Ele é doutor em Direito Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também é professor da disciplina de Processo do Trabalho. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Obrigada pela presença mais uma vez, né? É um prazer em nosso programa. Volte sempre, né? Bom, e para a gente começar, então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é a hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica é a forma ou formato através do qual você compreende o direito. E o direito é um sistema de regras que te dão razões para agir. Como eu devo agir? É o dever ser. Esse dever ser é impositivo, é cogente, é obrigatório, porque ele vem de uma autoridade normativa. No nosso caso, o Estado Democrático de Direito, do Parlamento e também do Judiciário. E a maneira como você interpreta, como você compreende esse comando é que se chama de hermenêutica jurídica. Bom, muito bem. O ministro, então, do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, comentou durante um seminário sobre o tema da hermenêutica constitucional. Ele disse o seguinte, que o trabalho de quem interpreta a lei é um trabalho árduo, porque tem a missão de traduzir para o caso concreto aquilo que a lei proclama em abstrato. Isso, é isso exatamente. Mesmo. Porque quando o legislador, né, no nosso modelo de matriz romano-germânica, ele traz um comando, ele tenta regulamentar toda a sociedade. Então ele regulamenta no atacado, digamos assim. E o juiz, ele analisa no varejo. Para você traduzir, como o ministro falou, do atacado, do genérico para o caso concreto, de vez em quando se torna um pouquinho problemático, porque as nuances do caso concreto não necessariamente estão abarcadas no texto abstrato. E isso é normal, porque sempre que você generaliza alguma situação, você deixa de lado alguma coisa que é importante, ou inclui alguma coisa que não é importante, é chamada sobreinclusão ou subinclusão. Isso acontece em qualquer sistema jurídico, desde Aristóteles se fala dessa dificuldade de regulamentar no genérico. Mas é um preço que se paga, né, é um custo-benefício que vale a pena, por conta de uma sociedade extremamente complexa, de massa enorme como é a nossa, e não haveria a possibilidade de você produzir um sistema artesanal. Para cada situaçãozinha você tem uma regrinha específica. Então se prefere, se acha mais eficiente, essa regulamentação genérica. E a hermenêutica entra justamente nessa ponte. Como já dizia, né, o antigo deus da mitologia, o Hermes, né, que faz essa ponte, essa comunicação entre os deuses, entre a normatividade em abstrato e nós, meros mortais, aqui no dia a dia, da concretude da vida. Sim, né? Quem tem que fazer isso, então, são os juízes. Sim, né? somos nós juízes. Colocar isso em prática. E é um trabalho bastante difícil. Exatamente. E tem algumas figuras aí que surgem, né, no mundo do direito. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, que são, então, a figura do juiz bocada-lei, aquele que surgiu lá no século XVIII, e do juiz hermeneuta, que seria o juiz interpretador. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, porque a ideia, a hermenêutica, a maneira como se compreende todo esse material normativo, ela vai mudando ao longo do tempo. Nem todo mundo compreende da mesma maneira como se extrair esse sentido desses textos. Então a primeira versão, não a primeira, mas uma das que mais ganhou notoriedade, foi essa visão da escola da exegese francesa, né, a expressão famosa do Montesquieu, que o juiz é le bouche de la loi, é a boca da lei, porque ele não teria atividade criativa, ele seria um mero investigador, ele descobriria o sentido da intenção do legislador, da main legislatoris, e depois de descoberta essa intenção, ele a traduziria para utilizar um silogismo e resolver o caso concreto com aquele comando que ele desvendou, que ele descobriu, um mero repetidor de um comando pré-existente. Já uma visão mais arrojada e que se afasta dessa inicial, o juiz teria sim um papel criativo, ele não estaria restrito ao texto, ou ao sentido imediatamente extraído do texto, ele poderia ir além do texto e poderia buscar a melhor solução para o caso concreto, a despeito até mesmo do texto previsto em lei. E isso vem sendo muito feito no Brasil atualmente, buscando-se uma teoria até derivada de um professor norte-americano que escreveu um artigo na década de 60 e chegou no Brasil na década de 90, que é o Ronald Dworkin, modelo de regras 1, onde ele questiona esse modelo positivista de direito e propõe a entrada dos princípios jurídicos como um critério de decisão que deve ser bastante observado.
O que, por outro lado, gera ao juiz, concede ao juiz um poder enorme de criação. A criatividade normativa, que antes era restrita, lá na boca da lei, né, ao legislador, numa divisão estanque de poderes, naquela visão mais clássica, com essa visão mais atual, ou mais contemporânea, de um juiz mais ativo, mais proativo, essa divisão ficou mais tênue. E o juiz começou a ter a possibilidade de criar normas onde antes não havia nada. E dentro do cenário atual, como que o senhor enxerga? Assim, existe uma alternativa entre esses dois juízes? Seria uma alternativa mais apropriada? Eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, não só existe, como nós devemos buscar essa alternativa. Porque há um professor do Rio Grande do Sul, chamado Humberto Ávila, ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul, e ele é um crítico desse excesso de princípios. Ele fala que no Brasil houve um furor principiológico. E nós vemos no dia a dia, não só na Justiça do Trabalho, mas no Judiciário em geral, uma atuação quase que sem controle do Judiciário. Você não tem mais uma mínima previsibilidade. O próprio Supremo está padecendo disso, né? Decisões com placares apertados, discussões difíceis, onde você não tem uma dificuldade de consenso, cada um com a sua opinião. Por quê? Porque as balizas se perderam. E se perderam porque você usa princípio, que é um tipo de norma, uma estrutura normativa. O princípio é uma estrutura normativa muito aberta. Vamos falar do mais famoso, que é o princípio da dignidade humana. Em algumas ocasiões, em sala de aula, eu brinco com os meus alunos. O que significa dignidade humana? Alguns não param para refletir sobre o significado daqueles que eles estão utilizando para resolver um problema na vida das pessoas. Então, quando você usa um material dessa natureza, você cria uma instabilidade ou tem a possibilidade de criar uma instabilidade enorme. Qual é a solução para isso? Resgatar, uma delas seria resgatar a importância do texto. Um professor muito conhecido também de Harvard, já deu aula em Harvard, agora na Universidade de Virgínia, chamado Frederick Schauer, ele fala da centralidade, da alta importância do texto normativo para a tomada de decisão. No Brasil, isso, aí voltando para a nossa área, isso foi deixado de lado por algum tempo. Veja o exemplo clássico da terceirização. O TST com a súmula 331, a famosa súmula 331, fazia inclusive menção a um artigo de lei, o artigo 71 da 8666 de 93, que é a lei de licitações, e nesse dispositivo, o que estava escrito lá? É proibida a responsabilização da administração pública. E o que o TST dizia na súmula? A administração pública deve ser responsabilizada subsidiariamente. Era o oposto do que dizia o texto. Quando eu era aluno e eu lia aqui, eu não entendia nada. Eu falei, não estou entendendo nada. Eu li o texto da lei. Dizia uma coisa. Você lia a súmula que fazia menção à lei e dizia outra. Era uma coisa paradoxal. E por que isso? Porque simplesmente o texto foi deixado de lado. E acabou gerando o quê? Uma demanda no Supremo, uma ADC, a ADC 16, onde se diz que é constitucional o dispositivo, e aí é uma confusão também, culpa do Supremo, que deu uma decisão pela metade, não disse os critérios de fiscalização, mas isso mostra como é importante você, como juiz, levar o direito positivado a sério. Não querer desconstruir uma decisão do legislador com a qual você não gosta, do ponto de vista ideológico ou axiológico, e com base em princípios que estão por aí, muitos dos quais até não escritos. Juízes criam princípios que não estão escritos, em lugar nenhum eles têm esse poder de criação e colocam numa decisão e o princípio se institucionaliza, porque a decisão deve ser cumprida, tem força normativa, e pronto, você descumpre a lei. E aí a gente cria a confusão que tem hoje, é um cenário de extrema turbulência institucional. Chegamos ao ponto em se cogitar abertamente, não há nada oficializado, mas já se falou abertamente em extinção da Justiça do Trabalho, por conta desse entrechoque institucional entre legislativo e judiciário. E o ponto de clivagem agora é a reforma trabalhista. Sim. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E o senhor acredita que isso tudo vem desse modelo jurídico que a gente vive hoje, que é o chamado pós-positivista, que cresceu na última década? Sim, eu peguei o crescimento desse modelo. Eu fiz o mestrado em 2004. Então foi quando estava aquela ascensão, esse modelo de princípios, do Dworkin, depois veio o Robert Alex, brasileiros fazendo diretamente, tem um amigo meu, o Fernando Leal, que foi orientando o Alex, o Virgílio Afonso da Silva, que é o professor da USP, filho do José Afonso da Silva, um constitucionalista famoso.
foi também orientando do Alex, que é uma outra figura importante no cenário jurídico brasileiro atualmente, um alemão, que defende o uso dos princípios. Então eu peguei o crescimento desse modelo. Eu vi ele crescer na academia. E ele chegou na sua linha final, que é o judiciário, que é onde se toma a decisão. Só que para você usar isso na prática, não é simples. Em primeiro lugar, porque nós temos aqui no Brasil uma quantidade de processos que não tem paralelo no mundo. Eu não vou entrar naquela discussão sofismática, é mais ou menos, é maior do que todos os outros juntos. Não interessa. O importante é que, sob o nosso ponto de vista de país, você ter 4 milhões de processos por ano é algo inabarcável. É um custo de pessoal, de estrutura, que é impossível. 4 milhões só na Justiça do Trabalho. Só na Justiça do Trabalho, e novos, sem contar o acervo. E como é que você, com uma tsunami processual dessa, vai aplicar uma metodologia, um critério de hermenêutica como o princípio exige, que é o da ponderação, né, a proporcionalidade de sentido estrito? O Alex criou uma fórmula para isso. Como você vai aplicar isso no seu dia a dia, com 20 audiências por dia, com 8 sentenças por dia, com 20 sentenças por semana? É um volume assombroso. Não é factível que isso seja feito com uma qualidade que a sociedade merece, com esse tipo de cenário que a gente vive no Brasil. Então, eu entendo que é mais interessante nós temos um direito mais funcional, com uma simplicidade maior de operacionalização, e deixar essa situação de utilização de princípios ou de uma metodologia mais sofisticada para os casos residuais, para o dia a dia. É o texto da lei, é o rigor do direito positivo, é uma interpretação menos criativa, digamos assim. Pois é, eu sei que o senhor tem uma certa crítica, digamos assim, em relação à forma como os juízes trabalhistas atuam, se pautam no dia a dia em relação ao direito do trabalho. Fica mais ou menos... Na verdade, a culpa não é nem dos juízes, né? Isso vem de antes. Né? Eu sou juiz de trabalho há 18 anos, né? Então eu estou há muito tempo nessa estrada. E eu sou professor há uns 15 anos. Então, eu sempre tentei combinar academia e vida docente com a magistratura, né? Prática e teoria. Law in the books and law in action, como dizia um decano de Roscoe Pond, um professor que eu gosto muito de ler. Mas o que eu visualizo nesse meu contato com esse mundo híbrido, né? É que tudo começa na faculdade. Né? O direito do trabalho que a gente aprende na faculdade é um direito pautado em muitas ideias que não necessariamente estão conectadas com a realidade. É algo que eu sempre falo. O velho direito do trabalho, ele partia da premissa de que, se é empregado, então, automaticamente ou necessariamente, é hipossuficiente. E nem sempre isso acontece. Eu tenho amigos neurocirurgiões que trabalham em grandes redes hospitalares, que têm uma extrema liberdade de atuação, que são buscados por outras empresas. Então, é o caso concreto que vai definir se a pessoa é hipossuficiente ou não. Obviamente que existem milhões de hipossuficientes pelo Brasil, não estou querendo negar o óbvio. Eu falo o contrário, para que nós olhemos com mais atenção para o mundo real. Então, o velho direito do trabalho, ele partia de algumas premissas que não estavam próximas do mundo real e faziam com que os advogados, os estudantes e futuramente os juízes continuassem com esse mesmo viés de raciocínio, com esse raciocínio truncado, na minha opinião, a respeito de como o direito do trabalho deveria ser construído. E a reforma, ela caminhou nesse sentido. Quando, por exemplo, a reforma ela traz uma figura como o hipersuficiente, aquele que ganha mais de 2 vezes o teto e que tem curso superior, isso causou calafrios em muita gente. Mas é um mundo real. E alguns criticam que 2 vezes mais do que o teto é muito pouco. Realmente não é um salário altíssimo. Sim, em torno de 11 mil. 11 a 12 mil, por aí. Mas se pensarmos na população economicamente ativa do Brasil, dá menos de 5% da população. Menos de 5%. Se menos de 5% dos empregados brasileiros não têm a capacidade de decidir, não tudo, alguma coisa, nós estamos em maus lençóis. E até nisso a reforma tentou blindar a questão do mínimo existencial. Você tem o 611-B da CLT nova, que traz lá o que não pode ser negociado, que praticamente repete a Constituição inteira. Então você tem muita coisa ali que está blindada em relação ao sindicato para a negociação coletiva e ao hipersuficiente. E isso, para mim, mostra o quê? Mostra que o legislador
que a sociedade demanda isso, um direito do trabalho mais próximo da realidade. Agora, o que falta é outro pilar de sustentação que eu estava mencionando agora há pouco, que é a maneira como você utiliza isso na prática, que é a aplicação, é a hermenêutica, é a visão, a sua concepção de direito no dia a dia das pessoas, que é o que o processo faz. Né? Sim, justamente a reforma trabalhista trouxe uma polêmica muito grande em Certamente. torno dos seus dispositivos, como que ela seria interpretada. Né? Muitos juristas, inclusive, defendem que ela não pode ser, que os dispositivos da reforma não podem ser interpretados de forma exclusivamente literal. Não, é verdade. O que eu digo é o seguinte, a hermenêutica, enquanto os juízes forem seres humanos, é porque já existem algoritmos que decidem. Né? Existem pesquisadores que já criaram decisores judiciais, inclusive, né? Fizeram até comparação de resultados de decisão de algoritmos com os juízes da cidade de Nova York. Então, enquanto nós aqui no Brasil tivermos seres humanos julgando, a hermenêutica ela é inexorável. É da nossa vida. Nós interpretamos tudo a todo o tempo. E no direito também não é diferente. Então, a interpretação ela é latente à aplicação do direito. O que eu digo é que a forma como você enxerga o seu papel institucional e a forma como você concede deferência ao texto normativo produzido pelo parlamento é que vai fazer a diferença nesse processo. Se você considera o texto menos importante ou um texto ilegítimo, como dizem alguns, porque veio de um congresso que tem muitos problemas na área penal, né, você simplesmente fecha a porta e faz o que você quiser. E aí você cria uma balbúrdia, né, uma ruptura institucional. O que eu digo é que se quisermos manter as regras do jogo, um mínimo de previsibilidade e segurança, cada um deve ter um pouquinho de autocontenção e aplicar a norma, ou melhor, aplicar o texto e construir a norma, obviamente que não cegamente para as possibilidades semânticas que o texto te concede, mas com um mínimo de atenção àquele núcleo de sentido que uma palavra exige. Por exemplo, se eu te falar banana, você não vai imaginar um café. A palavra banana tem um núcleo mínimo de sentido que te remete à ideia de uma fruta. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Wittgenstein que fala isso, é um estudioso da linguagem há décadas que falou, né? Na verdade já é falecido. Então, quando você tem um texto, por exemplo, que como o 652E, 625E, parágrafo único da CLT, que prevê a quitação geral para termos de comissão de concertação prévia com as ressalvas das parcelas expressamente contidas. E alguns juízes dizem que a quitação é restrita, ele está transformando geral em restrita. São palavras que são antônimos. Né? E ele está construindo a sua norma, no caso concreto, com um significado que não encaixa no texto. É o quê? É o desprestígio da textualidade. Então, um pouco por aí que eu acho que dá para a gente tentar arrumar a casa, baixar a temperatura. Os princípios não vão deixar de existir, eles continuam no cenário. Mas é importante que o juiz entenda, até para o bom funcionamento do direito e do judiciário como um todo, que eles devam ser residuais e não os protagonistas do cenário decisório. Bom, doutor Fábio, mas eu tenho só uma questão em relação a um princípio muito conhecido na justiça do trabalho, que é o princípio da proteção. Esse princípio eu tenho alguma coisa a dizer sobre ele. Que é o fio condutor do direito do trabalho, né? Então eu queria só partir dessa premissa. Assim, posso fazer uma propaganda? Pode fazer. Um livro meu, Temas de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. São alguns artigos que eu escrevi, reuni e compilei nesse livro. Me inspirei no professor Barbosa Moreira, que tem sistema de direito processual do Calmon de Passo, são dois processualistas que eu admiro demais, não só como juristas, como professores, como atuantes na vida prática. Né? E num desses artigos, eu escrevi sobre o que eu considero o novo direito do trabalho. E nesse artigo eu falo sobre o princípio da proteção. O princípio da proteção, como ele era visto antes, ele criava o que eu chamo de paternalismo. Às vezes, quando eu uso essa palavra, algumas pessoas se ofendem, se incomodam, se irritam, mas é uma palavra de cunho filosófico, está dentro da filosofia política. O que é um Estado paternalista? É um Estado que interfere mais na vida privada, ele é mais interventor na vida privada, porque ele acha que as pessoas, os sujeitos de direito, não têm a aptidão para decidir livremente, com bons resultados, a sua vida. Então o Estado vai e decide por elas. Isso é um Estado paternalista. E esse princípio da proteção era altamente paternalista. Veja o 468 da CLT. Diz que decisões do empregado que lhe causem prejuízo direto ou indireto, seja lá o que isso for,
e que contem com a sua anuência prévia podem ser anuladas. Ou seja, você concorda com uma mudança livremente, de peito aberto, com boa fé contratual. Passou um tempo, você acha, me deu prejuízo indireto. Eu quero mudar, eu quero voltar, eu quero antes, quero pagamento de tudo retroativo. Você vai na justiça e você consegue. Porque você vai dizer, e nem... Eu peguei um caso, tem tempo de eu contar esse casinho? Rapidinho. Tá. É um caso de um diretor de um departamento jurídico de uma estatal enorme, lá no Rio. Ganhava um salário de mais de 50 mil reais por mês, ou seja, uma pessoa que não é hipossuficiente sob o ponto de vista econômico, que decidia quando tirar as suas próprias férias. Só que pela velha CLT, essa pessoa tinha mais de 50 anos, ela não poderia fracionar as suas férias. E ele fracionava as suas próprias férias, porque ele decidia quando ele ia tirar férias. Ele entrou na justiça, eu peguei essa ação. E um dos seus pedidos era o quê? O pagamento de todas essas férias que ele tirou fracionadas. Porque ele próprio decidiu fracionar. E ele diz lá na causa de pedir, e que não se diga que eu decidi livremente, porque eu não poderia decidir contra eu me causar prejuízo, tal, deve ser anulada a decisão. É esse modelo que o direito do trabalho pressupõe. O que eu digo do novo direito do trabalho? Você não tem mais princípio da proteção. É princípio da proteção da autonomia. O que o direito do trabalho protege e deve proteger é a sua capacidade de decidir livremente. Se você está premida pela fome, pela fraqueza, por uma doença, por uma necessidade básica, aquela que independe da sua vontade, certamente você não detém liberdade para decidir. Agora, se todo o cordão de segurança jurídico está ao seu redor, a sua decisão é válida e você deve assumir a responsabilidade pela sua decisão. E o que aquele 611B que eu falei antes faz é justamente fornecer as garantias jurídicas de que a sua decisão será válida. Como, por exemplo, agora, é possível você decidir passar por um turno de 12 por 36, individualmente, discutindo diretamente com o seu empregador. Por que isso? Porque a premissa é de que você detém essa capacidade de decisão. Simples assim. Então a proteção existe? Sim, existe. Mas não do trabalhador, porque ele não é um incapaz. Ele não é alguém que não consiga decidir a sua vida. Ele é plenamente capaz para a vida civil, ele casa, ele é penalmente imputável, ele tem filhos, e empregado ele deixa de ser isso tudo? Não. Não existe essa cisão na vida e na personalidade das pessoas. Ele continua sendo esse sujeito pleno de direito também como empregado, mas com as ressalvas jurídicas desse mínimo existencial e com a liberdade de decidir. E só para a gente encerrar, então, em relação ainda mais uma questão só sobre esse... proteção, sim, da autonomia. Sobre esse princípio da proteção. Então, qual que é a postura do juiz, então, a partir dessa premissa, né? Diante de um caso que põe em risco, por exemplo, os direitos sociais? A discussão vai ser em torno do vício de consentimento. A sua decisão foi livre, você aderiu a um novo plano de cargos e salários. Essa adesão foi informada? Omitiram de você algum fato relevante? Você foi induzido a erro? Ou seja, houve dolo. Então você vai discutir a fundo a qualidade da decisão dos empregados. E não partir de premissas simplistas ou simplórias e automáticas de que tão somente porque você é empregado, a sua decisão já é inválida de per si. Veja o caso do PDV. O caso do PDV, os empregados decidiam aderir ao PDVs, ganhavam uma... Eu peguei um caso de uma senhora que era engenheira química, aderiu ao PDV, ganhou R$1 milhão de indenização e entrou na justiça depois. E o PDV, ela dava a quitação geral. E entrou na justiça depois, porque o TST, na OJ 270, permitia que isso fosse feito. O Supremo, o ministro Barroso, disse, não, isso não está certo. Está na hora do empregado, o Supremo disse, foi referendado pelo plenário, está na hora do empregado assumir a sua capacidade decisória, a sua cidadania plena. Então, eu digo a você, como resolver um problema que envolve direitos sociais ou modulação, ou flexibilização, como queiram chamar. Qualidade da decisão. Vamos investigar. Houve uma decisão válida, uma decisão livre, informada, ou ele foi induzido a erro, foi dolosamente constrangido, foi coagido, ou você decide assim, ou vou arrumar uma justa causa para você. Então é assim que vai ser resolvida agora a situação. Isso do ponto de vista de direito material. Que aí no processo a conversa também já ficou mais dura, né? Mas Bom, infelizmente, doutor Fábio, nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Obrigada. E assim a gente encerra o programa de hoje com o juiz do trabalho, Fábio Gomes. Nos vemos no próximo programa. Até lá!